O vento corta o mundo como uma lâmina sem som, e no gelo toda a culpa parece mais nítida. Frankenstein não nasce do terror, Frankenstein nasce do desejo. Do desejo de ser maior do que a própria vida. Victor Frankenstein quer criar, mas ele não quer cuidar, ele quer o milagre, não o peso. E é aí que a tragédia abre os olhos, porque a criação sempre cobra presença. Muita gente chama a criatura de Frankenstein e isso diz mais sobre nós do que sobre o livro. A criatura carrega o nome do Criador como uma sentença, como se fosse impossível separar a obra e o autor, como se Victor tivesse costurado seu próprio rosto nela. A história não começa com um monstro correndo na noite, começa com um homem correndo de si mesmo. Começa com a fuga depois do eu consegui. Começa com o criador que olha a própria obra e sente nojo, e o nojo vira abandono em segundos. A primeira violência não é um golpe, é um olhar que recusa. É um corpo que se afasta, é um silêncio que diz, você não deveria existir. E quando alguém nasce sob essa frase, o mundo muda de cor. A criatura abre os olhos. E o que ela encontra é rejeição. Ela não nasce má. Ela nasce vazia de linguagem, vazia de nome, vazia de lugar. E a ausência de lugar é um tipo de morte lenta. O horror gótico aqui é íntimo. É o horror de ser visto como erro. É o horror de ser espelho indesejado, porque a criatura é a sombra do sonho de Victor. E Victor não suporta encarar a própria sombra. Se você veio buscar Frankenstein explicado, o coração do livro é responsabilidade, não é eletricidade. Não é costura, não é laboratório. É aquilo que vem depois do eu posso. É a pergunta que Victor evita, eu devo. A criatura aprende rápido, ela aprende olhando. Ela aprende ouvindo. Ela aprende sentindo o frio das portas fechadas. Ela aprende que ser diferente é ser caçado. Ela aprende que a humanidade ama a beleza como se fosse verdade. Ela não pede poder no começo, ela não pede vingança no começo. Ela pede linguagem, ela pede calor. Ela pede um nome que não seja insulto, ela pede um rosto que não gere pânico. Ela pede um lugar na mesa do mundo, e isso é o mais doloroso. Porque o pedido dela é humano demais. A criatura não quer destruir tudo. Ela quer pertencer, ela quer ser reconhecida como alguém. Ela quer que o olhar do outro não seja faca, mas o mundo responde com pedra. O mundo responde com grito, o mundo responde com caça. E quando o mundo só te oferece violência, você começa a conversar com a violência, não por escolha, mas por sobrevivência. Existe uma frase silenciosa que atravessa o livro inteiro. O que você abandona, você também cria. Victor cria a criaturas, mas ele cria também o vazio onde ela vai morar. Ele cria a solidão como habitat. Ele cria o desespero como professor. Produzir mais do que consegue sustentar. Acender coisas sem preparar luz sobre elas. Ele quer ser pai sem ser pai. Ele quer ser Deus sem ser responsável. E isso conversa com a nossa era de um jeito assustador, porque hoje a gente fabrica criaturas todos os dias. Fabricamos versões públicas de nós mesmos. Fabricamos máquinas que imitam voz. Fabricamos sistemas que decidem caminhos. E muitas vezes a gente solta no mundo e chama isso de progresso. Mas progresso sem cuidado é só velocidade. Frankenstein é um mito sobre ética, sobre limites, sobre vaidade, sobre a ilusão de controle, porque o Criador sempre acha que manda. Até o dia em que a criação pede resposta, a criatura finalmente fala. E quando ela fala, ela fere. Porque a palavra dela nasce do abandono, e o abandono vira linguagem de lâmina.
Ela diz em outras formas a mesma coisa. Eu não fui amado, então eu aprendi a ser medo. E aí vem o pedido mais famoso. Crie alguém como eu. Não é só um pedido romântico, é um pedido metafísico. É um pedido de existência, é um pedido de chão. É a tentativa de parar de ser o único do seu tipo no universo. Victor hesita. E a hesitação dele não é pureza, é pânico. É o medo do que ele perde se assumir o que fez. É o medo de admitir que o problema nunca foi a criatura, o problema foi a covardia dele. A tragédia se fecha como um círculo. O abandono vira raiva. Raiva vira perseguição. Perseguição vira mais abandono. E o mundo vai ficando mais frio por dentro, até que o gelo de fora combina com o gelo de dentro. No fim, o gelo não é só cenário, o gelo é sentença. É a paisagem de um amor que não aconteceu, é o retrato de um cuidado que chegou tarde demais. E o silêncio do gelo é a pergunta que sobra. Quem foi desumano primeiro? A criatura que reagiu ou o criador que fugiu? Quem é o monstro quando ninguém assume a própria responsabilidade? Quem é o monstro quando a vergonha vira abandono? Talvez Frankenstein continue assombrando porque ele nos conhece. Ele sabe como a gente cria e depois nega. Ele sabe como a gente ama a ideia e rejeita o real. Ele sabe como a gente chama de erro aquilo que pede cuidado. E então eu me pergunto, sem efeito, sem maquiagem, quem é o monstro de verdade? Victor Frankenstein ou a criatura que aprendeu no escuro? E quando você finalizar esse vídeo, o silêncio vai continuar falando, porque algumas histórias não terminam, elas voltam. No Heartbeats, a travessia sempre de volta para Deus.